Neste vídeo vamos continuar nosso estudo sobre o mecanismo de comunicação indireta. Especificamente vamos analisar de forma prática sistemas baseados em fila de mensagens. Nesse contexto, vou apresentar um pequeno cenário de exemplo, um pequeno caso de estudo. Nesse caso de estudo, nós vamos simular um mecanismo produtor-consumidor, onde os consumidores eles vão receber dados oriundos de sensor, na verdade, temperaturas lidas por sensores. Aqui está um código de exemplo. Na linha 1, nós importamos as bibliotecas. Na linha 3, nós temos o endereço da fila de mensagens. Para esse fim, eu estou utilizando um serviço de fila de mensagem baseado na nuvem, que pode ser encontrado nesse site cloudampk.com. Nas linhas 5 e 6, nós estamos configurando a conexão. Basicamente, nós estamos obtendo uma conexão para o URL, ou seja, para a fila, o serviço provido por aquele site. Na linha 8, nós iniciamos um canal. Na linha seguinte, linha 9, nós declaramos uma fila. E vejam que nós dizemos o nome daquela fila que nós temos interesse, temp_sensor. Nas linhas 12 e 13, nós definimos uma função callback. Essa função callback ela será invocada toda vez que houver uma mensagem na fila aguardando para ser processada. E na linha 16, nós justamente começamos o processo de unir a callback com o canal. Vejam que nós especificamos a callback, como também o nome daquele canal. Nas linhas 20, nós iniciamos de fato o processo de consumo da fila. Vamos então agora analisar o código do produtor. O produtor, por sua vez, ele vai simular o processo de leitura de uma temperatura. Porém, nós não temos um sensor real, então eu simularei esses dados por meio de uma distribuição normal. Então vamos analisar o código. Nas linhas 1 a 3 nós importamos as bibliotecas necessárias. Na linha 6 eu deixo então o código-fonte que eu utilizei como referência para construir essa pequena aplicação. Na linha 8, nós temos uma indicação da URL da fila de mensagens fornecida pelo serviço Cloud AMPK e que essa URL é a mesma do consumidor. Na linha 10 e 11, nós configuramos uma conexão. Na linha 13 e 14, nós declaramos o canal e registramos o nome da fila de interesse. Na linha 16 e 17 são parâmetros da aplicação. Na linha 16 eu informo a média da distribuição normal, que eu vou mostrar, como também o delay, que vai ficar claro posteriormente. O nosso sensor ele tem um funcionamento extremamente simples. A cada x segundos, que é um parâmetro de delay do sistema passado para o aplicativo, ele vai realizar uma leitura. Ou seja, ele vai simular a leitura de uma temperatura com base na média passada como parâmetro do programa. Então, na linha 21, nós realizamos uma amostra da distribuição normal com média μ e desvio padrão 1. Na linha 24, realizamos o processo de publicar, de inserir a temperatura lida na fila especificada. Veja que nós, no campo body, nós indicamos a temperatura lida. Na linha 28 nós imprimimos, na linha 29 o sensor, a nossa aplicação, ela vai dormir durante delay segundos. Então, para esse fim, vou apresentar aqui um consumidor, irei iniciá-lo, aguardando. Então, o nosso consumidor indica que está aguardando por mensagens. Vamos então agora, vamos iniciar agora um produtor que justamente vai ler temperaturas em torno de 10 unidades de temperatura e vai dormir, vai realizar essa amostragem a cada segundo.
Então, aqui nós podemos ver que o nosso produtor vai gerando, adicionando na fila de mensagens, e o nosso consumidor vai justamente consumindo aquelas mensagens. E aí vocês podem me perguntar, o que acontece se eu adicionar um novo produtor? Então, adicionarei aqui um novo produtor com um delay de 5 segundos. Então, vejam que o nosso produtor começou a produzir, enquanto o nosso consumidor ele está variando. Então, aqui nós temos 499, 8, 12, 10 e aqui 499 novamente, 501. Então, podemos aqui agora então iniciar um novo consumidor. Então, toda essa carga de consumo será dividida entre esses dois consumidores. Então, aqui eles vão dividir a carga deles. Então, vejam que justamente fica claro a natureza da comunicação indireta. Nenhuma das instâncias, nenhuma das partes, elas conhecem a identidade, então não há acoplamento espacial, apesar de haver um consenso, um conhecimento acordado mútuo quanto ao nome da fila, como também elas não precisam coexistir no mesmo instante de tempo. Então eu posso, por exemplo, interromper esses consumidores enquanto os produtores continuarão produzindo. E ao iniciar o consumidor, as mensagens elas foram, vejam que houve com bastante rapidez, foi exibido que as mensagens foram recebidas. Então eu vou pausar novamente e aí no caso foi gerado 501, e quando eu rodar o consumidor, justamente 501 ele foi recebido. Então não há acoplamento espacial nem temporal no caso da comunicação indireta por meio de fila de mensagens. Muito obrigado.